Visita de Lula a Cuba, Assembleia Geral da ONU, troca de prisioneiro entre Estados Unidos e Irã. Quer ficar por dentro destes e de outros assuntos? Então vem comigo. Arregala seus olhos e seus ouvidos lá de cá, deixa aí o like e compartilha o vídeo e o canal. Beleza? Vamos lá então, galera. Olha só, no último final de semana, o presidente brasileiro esteve em Havana, capital de Cuba, participando tanto do encontro da cúpula do G77 e também se reunindo bilateralmente com o governo cubano. Você pode talvez se perguntar, Gabriel, que negócio é esse de G77? Exatamente, galera, o G77 é mais um dos fóruns, dos grupos de discussões e reuniões entre países. Esse G77 ele foi criado ainda nos anos 60, dentro de um contexto de Guerra Fria. E, apesar do nome, 77, hoje são mais de 130 países. Todos esses mais de 130 países ocupam ou pertencem ao chamado Sul Global. Dê uma olhada no mapa aí, ó. Todos estes que estão em verde são os países que integram o chamado Sul Global. Ou seja, não faz parte, basicamente, a América do Norte, a Europa, a Rússia e a Oceania. É comum que esse grupo se reúna sempre nos dias que antecedem a Assembleia Geral das Nações Unidas, que começará amanhã, terça-feira, dia 19 de setembro. E por que eles fazem essa reunião dias antes da Assembleia Geral da ONU? Justamente para que os países combinem entre si de que maneira vão se portar e se comportar diante das exigências ou das deliberações que vierem a ser feitas na Assembleia Geral das Nações Unidas, beleza? E aí, em suma, resumidamente, qual o posicionamento desta vez dos chamados aí Grupo dos 77 países, ou G77? Em suma, o G77 se manifestará no sentido de que, em relação às mudanças climáticas, o mundo desenvolvido deverá subsidiar ou financiar a não poluição da atmosfera, principalmente pelo mundo subdesenvolvido. O discurso é mais ou menos o seguinte: os países atualmente desenvolvidos, eles já poluíram muito. Como foram os primeiros a se industrializar a partir lá do século XVIII, então cabe a eles hoje financiar o mundo subdesenvolvido para que o mundo subdesenvolvido não polua aquilo que eles já poluíram. Então, resumidamente, é mais ou menos essa postura que os países adotarão agora, o mundo subdesenvolvido, né, ou esse chamado Sul Global, adotará na Assembleia Geral da ONU, que é também algo que já vinha acontecendo nos anos anteriores. Beleza? Aí o presidente brasileiro discursando na cúpula do G77 lá em Havana. Além da participação na cúpula, o presidente do Brasil também se reuniu bilateralmente com o atual presidente ditador de Cuba, Miguel Dias-Canel. E o principal assunto em pauta foi a milionária, ou bilionária, se você quiser tratar em reais, a bilionária dívida que Cuba tem com o Brasil. Há alguns anos, você lembra, foi um assunto polêmico, que o Brasil financiou via BNDES a construção de um porto no litoral cubano. E Cuba não honrou com o pagamento desse empréstimo. Então, uma das pautas, a principal certamente discutida no encontro, foi a renegociação dessa dívida. O que Cuba, infelizmente, já deixou claro? Já deixou claro que atualmente não tem condições de pagar essa dívida. E aí, então, o governo brasileiro, por meio do Congresso, também não é uma decisão apenas do governo, do presidente, né, ou do Poder Executivo, tem que passar também pelo Congresso, será discutida e analisada uma possibilidade de renegociar essa dívida para que os cubanos, de alguma forma, no futuro breve, retomem o pagamento dessa dívida. Vale lembrar que Cuba é um país centro-americano muito frágil economicamente, um país de base agrícola e turística, que infelizmente durante a pandemia da Covid teve os seus rendimentos, sobretudo vindos do turismo, fortemente afetados, o que dificulta ainda mais o pagamento dessa dívida. Maravilha? Só um adendo aqui, galera, que às vezes as pessoas comentam, né, com um desconhecimento de causa. Mas vale lembrar que todo empréstimo que o governo brasileiro ou qualquer outro governo faz a um segundo país para financiar a infraestrutura, normalmente exige-se que de 100% desse dinheiro que é emprestado, o país que toma o dinheiro emprestado compre matéria-prima,
compre tecnologia, contrate mão de obra do país que emprestou dinheiro. Você entendeu isso aí? Então, se tomarmos como exemplo aqui o valor total que foi emprestado pelo Brasil a Cuba, esse dinheiro ele já retornou ao Brasil. De que maneira? Por meio da contratação das construtoras, do maquinário, de matéria-prima, mão de obra, que Cuba utilizou lá em Cuba para construir o porto, mas que foi uma mão de obra, foi matéria-prima comprada do Brasil. Então esse normalmente é o acordo que se faz e foi feito nesse caso do BNDES emprestando dinheiro para Cuba, o que não tira, logicamente, a obrigação dos cubanos de pagarem a dívida efetivamente. Certo? Lembro ainda que nos últimos 4 anos, quando presidia o Brasil Jair Bolsonaro, o Brasil não manteve relações com Cuba. Então isso dificultou ainda mais qualquer tipo de negociação para o pagamento dessa dívida que agora foi retomado. O que foi retomado agora? As negociações. Beleza? Fique ligado então nesse tema também. Terminada a visita a Cuba, Lula partiu para Nova York, onde amanhã, terça-feira, dia 19, começa a 78ª Assembleia Geral da ONU. 2 principais assuntos pautarão as discussões. 2 principais. A guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como foi ano passado, e a emergência climática. Nas últimas semanas, aí, vários eventos extremos, de chuva extrema, calor intenso, já dão mostras aí do que certamente ocorrerá nos próximos anos, caso definitivamente a humanidade não faça alguma coisa para conter aí as mudanças climáticas. Então isso deverá ser assunto aí de praticamente todos os debates que lá serão feitos. E como é tradição, quem faz a abertura da Assembleia Geral da ONU é o presidente do Brasil. Será a 9ª vez que o presidente atual brasileiro fará o discurso de abertura, recordista absoluto aí entre todos os presidentes do Brasil. Então amanhã a gente verá o tom desse discurso de abertura e depois eu volto para repercutir isso aí também. Maravilha, meu povo? O que mais que eu separei para vocês? Olha só, dentro da Assembleia Geral da ONU é comum também os encontros bilaterais. E aí o presidente do Brasil já colocou à disposição do presidente da Ucrânia diversos horários para que eles agendem o encontro bilateral. Será a primeira vez, desde que o atual presidente do Brasil reassumiu o poder, que eles os dois, né, Lula e Zelensky, se encontrarão pessoalmente. Já houve no início do ano um encontro remoto, virtual, e agora, muito possivelmente, o governo ucraniano já sinalizou positivamente, eles terão um encontro reservado, apenas os dois, né, e as assessorias. Por que isso é simbólico? Porque desde que o atual governo assumiu aqui no Brasil, por mais que o governo tenha buscado um posicionamento de neutralidade na guerra, algumas falas de Lula, algumas ações indicam que o governo estaria um pouco mais pendente para o lado da Rússia no conflito. E aí esse encontro ele poderá talvez trazer um pouco mais para o centro essa ideia aí de neutralidade de fato. Vamos aguardar e ver como se dará esse encontro. Maravilha, galera? Além disso, hoje, na segunda-feira, dia 18 de setembro, teve aí um acordo histórico entre Estados Unidos e Irã, um acordo envolvendo troca de prisioneiros. Os Estados Unidos libertaram 5 iranianos e os iranianos libertaram 5 estadunidenses. Além de que os Estados Unidos se comprometeram também, dá uma olhada aqui, ó, a liberar 6 bilhões de dólares do Irã que estavam bloqueados por bancos dos Estados Unidos. Por que isso é histórico? Porque Irã e Estados Unidos, desde o final dos anos 70, não possuem relações diplomáticas, desde que aconteceu em 79 a Revolução Xiita Iraniana. Os dois países até tiveram uma significativa aproximação ali por volta de 2015, 2016, quando Obama ainda era presidente. Depois Donald Trump assumiu o poder e essas relações elas se afastaram novamente. Agora é um indício aí de que, quem sabe, nos próximos anos possa haver uma reaproximação entre os dois países. Tá, então, o feito histórico e simbólico para este momento e para os dois países que são inimigos ferrenhos na geopolítica internacional. E por último, vale a pena repercutir também, depois de o presidente norte-coreano Kim Jong-un, semana passada, ter visitado a Rússia, foi a vez de um ministro do alto escalão chinês visitar os russos.
Apesar de nada ter sido divulgado oficialmente, tudo indica que é também uma visita que os chineses fazem à Rússia para apoiar os russos na guerra. Apoiar de que forma? Principalmente com fornecimento de armas e munições. Então isso indica que a guerra muito provavelmente vai se prolongar ainda por um bom tempo. Porque por mais que a Rússia estivesse aí nos últimos meses ou semanas dando demonstrações de perda de fôlego na guerra, essas ajudas aí vindas de Coreia do Norte e agora possivelmente de China darão aos russos um impulso ainda maior. O que exigirá do outro lado da OTAN também, esforços mais robustos para continuarem apoiando os ucranianos. Vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos e aí assim que tivermos novas questões ligadas ao conflito e a outros temas internacionais eu volto. Valeu, galera! Espero que você tenha gostado. Comenta aí, deixa seu like e nos vemos em breve. Até!